Atenção, esse episódio pode trazer temas sensíveis por se tratar de um caso real. Eu me sinto mais livre na prisão do que morando com minha mãe, porque agora estou autorizada a viver apenas como uma mulher normal. O caso de hoje é sobre a história de uma mãe e filha. Elas viveram numa relação extremamente tóxica e realmente acreditaram até o último dia que tudo se tratava de amor, até que uma delas morreu e seus segredos mais obscuros foram expostos para o mundo. Hoje vamos falar sobre um caso que ele se tornou bastante polêmico, né? Já virou série, dentro do tribunal foi polêmico, as pessoas passam muito pano por esse caso, né? Porque, na verdade, eu conto a história, né, de uma mãe que ela sofria síndrome de Munchausen por procuração, achava que estava amando a filha e no final não era isso que acontecia. Claudine Blanchard, conhecida como Didi, nasceu no dia 3 de maio de 1967 em Check Bay, Louisiana, nos Estados Unidos. Era filha de Emma Pitre e Claude Pitre e irmã de outros 4 irmãos. Didi é descrita no documentário como sendo uma pessoa difícil desde a sua infância. Se algo não saísse como ela planejava, ela fazia as pessoas à sua volta pagarem por isso. Bom, o documentário que eu comentei agora é Mom, Daddy and the Rest, em tradução livre, Mamãe Morta e Querida, que foi produzida pela HBO e dirigido por Erin Lee Carr. A estreia aconteceu no dia 15 de maio de 2017 e ela conta detalhadamente tudo o que aconteceu e claramente nesse caso. Então é bem interessante que vocês também possam assistir esse documentário, que ele é bastante legal e detalhado. Eu comentei acima também sobre uma síndrome, né, que é a síndrome de Munchausen, que também é conhecida como transtorno factício. É um transtorno psicológico em que a pessoa simula sintomas ou força o aparecimento de doenças. Pessoas com esse tipo de síndrome inventam repetidamente doenças e frequentemente vão de hospital em hospital em busca de tratamento. Então aí vocês já conseguem imaginar o que aconteceu, né? A mãe dela fazia isso com a própria filha. Bom, voltando a falar um pouquinho sobre a Didi, né? Ela sempre foi uma pessoa manipuladora, ela era uma pessoa difícil e ela passou a roubar a família e a destruir cheques fraudados em várias cidades enquanto fazia compras. Esse hábito fez com que fosse procurada pela polícia durante um tempo e, claro, que a família a afastasse. Durante um tempo da vida de Didi, ela se dedicou ao ofício de auxiliar de enfermagem, momento que passou a aprender sobre doenças e termos técnicos que seriam muito úteis em sua jornada como mãe. Chegando em 1990, Didi conheceu Rod Blanchard. Eles tiveram um caso que acabou fazendo Didi engravidar. Ela tinha 24 anos nessa época e Rod 17, e mesmo ele sendo menor de idade, eles se casaram. Nascendo então Gypsy Rose Blanchard. Nasceu no dia 27 de julho de 1991 em Golden Meadow, Louisiana, nos Estados Unidos. Seu nome é composto porque Didi gostava do nome Gypsy e Rod era fã de Guns N' Roses. Pouco tempo depois do nascimento de Gypsy, Rod decidiu terminar o casamento, pois segundo ele, se casou pelos motivos errados, além de ter feito essa escolha com apenas 17 anos de idade. Se casou pelos motivos errados, você teve uma filha, então, depois que teve a filha vai separar? Pô, meio doido, né? Então, após a separação, Didi foi morar na casa de sua mãe, Dona Emma, e as duas passaram a criar Gypsy. Porém, esse foi o problema. Emma sempre foi uma mãe autoritária e abusiva que controlava a filha, e mesmo Didi sendo uma adulta e mãe da Gypsy, não conseguia exercer o seu papel como mãe dela. Emma sempre dizia o que ela tinha que fazer e acabava ignorando o que a filha julgava ser o melhor para Gypsy. Já nessa fase, quando Gypsy tinha um pouco mais de 3 meses de vida, Didi começou a acreditar que a filha tinha a apneia do sono. A mãe começou a ter surtos, então vamos lá, isso vai piorar. A apneia do sono é um distúrbio do sono em que a respiração para e volta diversas vezes. Então Didi passou a levar Gypsy em hospitais, mas não encontraram nenhum sinal do distúrbio. Posteriormente, ela se convenceu de que Gypsy tinha vários problemas de saúde, que Didi chamou de um distúrbio cromossômico não especificado. Do nada, né? Fontes, vozes da cabeça dela. Chegando em 97, a Dona Emma faleceu em condições suspeitas de abandono. Ainda que Didi morasse com a mãe, a família suspeitou porque foi determinado que Didi não alimentava Dona Emma há dias. Ela estava doente e acamada, então dependia da filha para realizar todas as necessidades essenciais de sua subsistência. Tem uma série que representa muito bem, que é a série The Act. A mãe de Didi aparece representada como uma personalidade muito parecida com a da filha,
inclusive em relação ao sentimento de posse e controle sobre o outro. Ela também menospreza a filha, a humilha e a relação delas é bastante abusiva. Parecia que Didi reproduzia todo o abuso que sofria da mãe na Gypsy e descontava toda a sua frustração dessa forma. E realmente existe um padrão em pessoas extremamente abusivas ou que cometem crimes. Normalmente elas passaram por traumas na infância ou sofreram justamente o que praticam. Elas na verdade apenas reproduzem o que viveram, porque é aquilo que o conhece, né? Aquilo que ela viveu pela vida toda. Não tem como você dar amor se você nunca teve. E Didi, de fato, passou a reproduzir todo tipo de abuso na Gypsy, de forma possessiva, que com o tempo só piorou. Quando Gypsy tinha 7 ou 8 anos, sofreu um pequeno acidente enquanto andava na motocicleta de seu avô. Ela sofreu uma fricção no joelho, mas Didi jurou que os médicos a mandaram andar em cadeira de roda. E depois disso, Didi nunca mais deixou Gypsy andar publicamente. Gypsy passou a participar de jogos especiais, entre aspas, como Olimpíadas que hoje em dia chamamos de Jogos Paralímpicos, e o Rod sempre acompanhava a filha nesses eventos. Em 2001, quando Didi afirmou que Gypsy tinha 8 anos, mas na verdade ela tinha 10, ela foi nomeada Rainha Honorária do Crown de Mid City, um desfile infantil realizado durante o Mardi Gras em Nova Orleans. Essa mãe tá meio doidinha, né? A menina tem 8 anos e vem falar que tem 10. Gypsy conta no documentário que só estudou até a 2ª série e que depois disso estudava em casa com sua mãe. Isso aconteceu porque Didi afirmava que as doenças da filha eram muito graves e que elas deveriam estar sempre juntas. Apesar de Didi afirmar que ensinava a filha em casa, Gypsy só aprendeu a ler por conta própria através dos livros de Harry Potter. Depois de um tempo, Didi foi morar na casa de seu pai porque não conseguia se manter sozinha e cuidar da Gypsy. Moravam elas, o Sr. Cloud e sua esposa, madrasta da Didi. Nessa época, Didi acabou sendo presa por conta das fraudes que sempre cometeu com cheques. Ficou alguns meses cumprindo pena e logo retornou para a casa de seu pai. Enquanto ela morou lá, tratava de envenenar sua madrasta com herbicida Roundup. A família sempre suspeitava, mas nunca conseguiu confirmar, até que Didi decidiu se mudar com Gypsy para Slidell, também em Louisiana, e a saúde de sua madrasta voltaram ao normal pouco depois. Em Slidell, Didi e Gypsy viveram em habitações públicas e Didi pagava as contas com o valor da pensão alimentícia de Rod e com a assistência pública que ela conseguiu devido às supostas condições médicas de Gypsy. Elas passavam a maior parte do tempo visitando especialistas em busca de tratamento para as doenças que Didi afirmava que a filha tinha. Algumas dessas doenças eram asma, epilepsia, anemia, alergia ao açúcar, problemas de visão e audição, distrofia muscular, um tipo de retardo mental, incontinência, problemas para se alimentar, apneia do sono, problemas cardíacos e pulmonares, entre outras como câncer, inventadas pela Didi. Meu, que uma mãe tem na cabeça para fazer isso? No documentário, Gypsy relata que tomava remédios para tudo, absolutamente tudo. Era obrigada a dormir com um tubo de oxigênio que, segundo ela, não ajudava em nada, só fazia ela respirar pior do que sem aquilo. Didi também raspava o cabelo da Gypsy, pois segundo ela, iria cair de qualquer jeito, por causa da leucemia. Gypsy foi operada diversas vezes, sem qualquer necessidade, e mesmo Didi a levando em especialistas, eles não desconfiavam, pois ela nunca deixava Gypsy falar nada. Ela tampava o ouvido da filha para que ela não ouvisse a mãe. Didi dizia que fazia aquilo para que não fosse constrangedor para a filha. Além disso, a administragem excessiva dos medicamentos trazia à tona vários sintomas das doenças que Didi inventava, então as equipes médicas acabavam não desconfiando da mamãe perfeita, entre aspas. Didi também disse aos médicos que Gypsy tinha convulsões a cada poucos meses, então eles prescreveram medicação anticonvulsiva. Minha menina estava dopada de remédio quase todo dia. Também foi realizada uma operação para colocar um tubo de alimentação em Gypsy. Didi parou de alimentar a filha com comida sólida e batia tudo no liquidificador, para introduzir na filha através do tubo. Medicamentos também poderiam ser ministrados assim, então Gypsy nem precisava estar acordada para ser medicada, sua mãe fazia isso quando quisesse. Em agosto de 2005, o furacão Katrina devastou toda a região em que elas moravam, e o apartamento delas ficou em ruínas. Elas foram para um abrigo em Covington, criado para pessoas com necessidades especiais. Didi disse que os registros médicos de Gypsy
incluindo uma certidão de nascimento, foram destruídos na enchente. Sem casa e históricos médicos, elas foram instruídas por um médico que atendia no abrigo para que se mudassem para Missouri, pois lá haviam boas condições de tratamento. No mês seguinte, eles foram transportados de avião para lá. No início, Didi, a sua mãe, e Gypsy moraram em uma casa alugada em Aurora, uma cidade no sudoeste do estado. Durante esse tempo lá, Gypsy foi homenageada pela Fundação Oley, que defende os direitos das pessoas que recebem tubos de alimentação, sendo eleita a criança do ano em 2007. Em 2008, a Habitat for Humanity construiu uma casa rosa para elas, com uma rampa de acesso a cadeirantes e banheira de hidromassagem para ajudar Gypsy nos tratamentos. Olha, eles ganhavam prêmios. A construção da casa era parte de um projeto de Springfield, então elas se mudaram para lá. A história de uma mãe solteira com uma filha gravemente deficiente forçada a fugir da devastação do Katrina recebeu considerável atenção da mídia local, então todos da região acabavam ajudando Didi a cuidar da Gypsy. Elas sempre recebiam cartas com doações, ajuda de vizinhos e contribuições de projetos, estadias nas casas Ronald McDonald. Vocês têm noção? Ronald McDonald. Durante consultas médicas não eram raras, além de ganharem viagens e passeios de graça. Essa mãe é doida, né? Então ela aproveitou muito, né? Entre aspas, porque, ela teve, né, vários benefícios, dinheiro, passeios, né? Algumas das viagens incluíram voos grátis para ver os médicos, no Children's Mercy Hospital em Kansas, viagens grátis para a Disney, passes para bastidores para show. Então, assim, por várias fundações lá beneficentes, elas ganharam benefícios. Além de todo o apoio da comunidade, Rhodes nunca deixou de pagar a pensão alimentícia no valor de $1.200 e enviar presentes a Gypsy. Ele também sempre ligava para falar com Gypsy, mas Didi nunca permitia, e isso fez Gypsy acreditar que seu pai não a amava e considerar que só tivesse a mãe. Rhodes também tentou marcar visitas com a filha, que Didi jamais permitiu. Para Gypsy, ela sempre dizia que o pai era um viciado em drogas, que nunca aceitou os problemas de saúde da filha e por isso havia se divorciado e não pagava pensão. Olha que... Eu só tô falando que ela é doida, né? Porque literalmente ela é doida de pedra. Nossa, isso se chama também alienação parental, sabe? Isso entra no direito familiar, quando a mãe ou o pai, quando tá nesse processo de separação ou que já são separados, eles, né, normalmente têm os dias fixos de ver a filha. Então, quando a mãe começa a falar mal do pai, né, que no caso dela, ele é assim, assado, fazer a criança psicologicamente odiar o pai ou a mãe, isso pode dar um processo muito grande. Ou perder a guarda da filha, ou ter um outro método de justiça. Gypsy nunca teve amigos. Sua mãe a mantinha trancada dentro de casa. Ela não podia ter uma conta no Facebook, era infantilizada, privada de andar, comer, estudar, ser uma pessoa comum. A voz de Gypsy era fina e prejudicada por conta de uma cirurgia na garganta que ela fez sem precisar quando era pequena. Depois foram retiradas as suas glândulas salivares. A falta dessas glândulas salivares, juntamente com os efeitos colaterais da medicação anticonvulsiva que ela recebeu, causou cárie nos dentes da Gypsy, e em decorrência desses problemas dentários, Didi mandou arrancar quase todos os dentes da boca de Gypsy, da sua própria filha. Então ela ficou banguela por um tempo até ganhar dentaduras. Além disso, tubos foram implantados em seus ouvidos para controlar as inúmeras infecções de ouvido que surgiam por conta da falta de imunidade causada pela grande quantidade de medicamentos que ela tomava. E a menina era saudável, ela nasceu saudável, não tinha nada. Isso é muito revoltante. Por isso que muitas pessoas passam pano para esse caso, que vocês vão ver o que vai acontecer depois. Em todas as consultas médicas, entrevistas e aparições em público, Didi segurava a mão de Gypsy, e essa mão sempre era apertada quando Gypsy falava demais. Era dessa forma que Didi a manipulava em público sem parecer abusiva ou violenta. Mas Gypsy foi abusada de muitas formas pela mãe. Didi a isolou o quanto pôde, fez o mundo da filha ser aquela casa rosa e a fez acreditar que a única pessoa em sua vida era ela. Didi foi ficando cada dia mais obcecada, e à medida em que a Gypsy ia ficando mais velha, era mais difícil de acreditar em tudo o que a mãe dizia. Gypsy odiava a falta de liberdade, odiava o seu cabelo raspado, odiou quando a mãe ordenou que arrancassem seus dentes. Ela soube na cadeira do dentista que isso aconteceria.
ela não tinha qualquer autonomia sobre seu próprio corpo. Ela sequer sabia sua real idade. A vida dela era uma grande e cruel mentira inventada por sua mãe. Em praticamente todo o tempo, Gypsy usava bonés, chapéus e perucas para esconder seu cabelo raspado. Ela só podia assistir desenhos e era fascinada por princesas da Disney. Essa era sua única referência de amor romântico. Coitado. E mesmo que por pelo menos 15 anos, Gypsy não tinha certeza da sua própria idade. Ela começou a sentir vontade de conhecer pessoas, fazer amigos, arrumar namorados, passear sem a mãe, mas Didi nunca deixava, dava a desculpa das doenças e da idade, pois sempre mentiu e infantilizou a filha. A menina já era muito mais velha, já tinha um corpo totalmente desenvolvido, mas na cabeça dela ela tinha tipo 14, 15 anos. Mas, em 2011, numa convenção de ficção científica e fantasia, Gypsy conseguiu se misturar na multidão e se afastar da mãe. Elas sempre iam a eventos de cosplay, porque Gypsy amava se fantasiar e usar perucas. E nesse ano, ela conheceu um amigo que a convenceu a criar uma conta no Facebook escondido, para continuarem conversando. Gypsy fez isso e acabou contando alguns segredos, que sabia andar e que a mãe a maltratava. Esse amigo disse a ela que ela poderia morar com ele, então ela fugiu para a casa dele. Cerca de 4 horas depois, Didi já havia encontrado. Ela ameaçou Gypsy e o amigo, disse a ele que Gypsy era menor de idade e que chamaria a polícia. Nessa época, Gypsy tinha 20 anos. 20 anos. Mas ela não tinha certeza de sua idade, então voltou com a mãe. Chegando em casa, Didi quebrou o notebook a marteladas. Ameaçou Gypsy dizendo que quebraria as mãos da filha com o martelo da próxima vez e algemou a filha na cama por 2 semanas como punição. Gypsy chega a contar no documentário que a mãe prendeu suas mãos com as algemas e prendeu as algemas na cama como uma coleira de cachorro. Ela ficou lá por 2 semanas. Esse castigo passou a ser usado sempre que Gypsy fazia algo que não agradasse Didi. Gypsy também apanhava com cabide de roupa. Após a fuga, Didi entrou com um pedido de interdição da filha, alegando que ela era mentalmente incapaz de responder por seus atos. Nessa altura, Gypsy desconfiava de ter 18 anos. Ela foi obrigada a assinar e Didi continuou falando por ela. A menina já tinha 20 anos e na cabeça dela ela tinha 15. Sabe, nossa, essa mãe, gente, é muito revoltante esse caso. Bom, o Dr. Bernardo, nossa, que sobrenome é esse? Flasterstein. Bom, um médico neurologista que atendeu Gypsy em Springfield suspeitou de seu diagnóstico de distrofia muscular. Ele pediu ressonâncias magnéticas e exames de sangue que não encontraram anormalidades. No documentário, ele aparece dizendo que uma pessoa que não andava há tanto tempo como Gypsy não deveria mais ter massa muscular nos membros inferiores e completa dizendo: "Não vejo nenhuma razão para ela não andar." Para confirmar a suspeita, esse médico é top demais. Ele entrou em contato com os médicos de Gypsy de Nova Orleans e soube que a biópsia muscular original da Gypsy tinha dado negativo e que Didi havia relatado que todos os registros da Gypsy tinham sido destruídos pela inundação lá do furacão Katrina. O Dr. Bernardo suspeitou da possibilidade de síndrome de Munchausen por procuração e escreveu observações nos registros médicos da Gypsy. Didi acabou tendo acesso a esses registros e parou de levar Gypsy ao consultório do doutor. Nossa, que... meu Deus. Parece que você entra na investigação junto, né? Parece que você quer... parece um filme. A síndrome de Munchausen por procuração é um tipo de abuso infantil, como eu falei lá no começo, em que um dos pais, geralmente a mãe, simula sinais e sintomas na criança com a intenção de chamar a atenção para si. Para alguns especialistas, as causas vão além da necessidade de atenção. Ela pode estar relacionada com o prazer em enganar indivíduos considerados mais importantes e poderosos, tipo as fundações que ela estava recebendo, os benefícios, tipo ela chegou a ir para a Disney, sabe, ela recebeu muitos benefícios de fundações que tinham bastante reconhecimento. O doutor acabou denunciando Didi ao serviço social, que não encontrou nenhuma inadimplência de Didi em relação a Gypsy. No documentário, ele diz que para as pessoas, Didi realmente não era negligente e que tratava até demais da filha. Em 2018, numa entrevista ao BuzzFeed, Gypsy disse que acho que ela teria sido a mãe perfeita para alguém que realmente estava doente. Em 2012, Gypsy conheceu Nicholas Goldejohn,
de Big Bend, Wisconsin, em um site de namoros cristão. Nick era autista, síndrome de Asperger, e tinha um transtorno dissociativo de identidade. A síndrome de Asperger é um estado do espectro autista, geralmente com maior adaptação funcional. As pessoas com essa condição podem ser desajeitadas em interações sociais e ter interesse em saber tudo sobre tópicos específicos. Já o transtorno dissociativo de identidade é um transtorno caracterizado pela presença de 2 ou mais estados de personalidade distintos, geralmente associado a uma reação a trauma, como forma de ajudar uma pessoa a evitar memórias ruins. Gypsy e Nick começaram a namorar à distância e em segredo. Passavam horas da madrugada conversando, trocando fotos e segredos. Com 1 ano de namoro, eles conseguiram chegar a 1 ano de namoro. Gypsy não conseguia mais mentir para Nick, então decidiu contar tudo para ele. Contou das mentiras, dos castigos e tudo. Gypsy contava algumas coisas sobre o Nick para sua vizinha e única amiga. Didi sempre interferia na amizade delas e jamais deixou que estreitassem relações mais profundas do que apenas uma vizinha que Gypsy podia conversar às vezes. A relação de Nick e Gypsy era baseada em elementos do BDSM, que é um conjunto de práticas sexuais envolvendo bondagem, disciplina, dominação, submissão e sadomasoquismo. Isso que ela não conhecia quase nada, né? Gypsy diz no documentário que ela não queria fazer aquilo, mas como foi criada acreditando que deveria ser submissa aos homens, acabou cedendo. Era pra ser só um site de namoro cristão, né? Ela também disse que como nunca havia namorado, não tinha parâmetro para saber o que era certo ou errado, então sempre fazia o que Nick pedia, incluindo criar outras personalidades sexuais com ele. Imagina que uma pessoa, ela tinha quase 20 anos, ela já tava com os hormônios à flor da pele, um monte de coisa na cabeça dela, e... sabe, o corpo dizendo que ela tinha 20 e na cabeça dela ela tinha 15. Sabe, mano, era... Nossa, imagina a cabeça dela, meu. Você é doido. Como Gypsy tinha muitas perucas e fantasias, sempre mandava fotos eróticas para Nick com diferentes personalidades. Algumas das fotos incluíam armas brancas, como facas posicionadas em seu pescoço, dando a ilusão de que Nick estivesse segurando a faca. Estranhamente aquilo o excitava. Em 2015, depois de alguns anos de namoro, você tem noção de como que isso chegou, né? E a mãe dela não tinha descobrido ainda. Eles finalmente queriam se conhecer pessoalmente, tudo estava online. E Gypsy queria contar a Didi sobre seu namorado. Então eles bolaram um plano para que Nick fosse até Springfield para conhecê-las. Tan 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 tan. Como Didi, a sua mãe, não permitia que Gypsy saísse, tivesse amigos ou vida social, não teria como Gypsy conhecer Nick. Dessa forma, ela pensou que se o Nick as encontrasse por acaso, né, entre aspas, no cinema, Didi não desconfiaria. Então assim foi feito. Elas combinaram de ir ao cinema, assistir Cinderela e Nick estava lá. Porém, Didi odiou aquele cara estranho, cercando as duas, inclusive a Gypsy, e ordenou que ele se afastasse. Ele saiu da sala de cinema e um tempo depois Gypsy disse à mãe que iria ao banheiro. Eles se encontraram, foram até o banheiro e transaram pessoalmente pela primeira vez. Depois Gypsy voltou para a sala de cinema e Nick voltou para sua cidade. Gente, isso tá, né? Ela tinha 20 anos e não sabia de nada. Eles continuaram o namoro pela internet e Didi foi ficando cada vez mais violenta com Gypsy, até que Nick prometeu cuidar e proteger Gypsy de qualquer pessoa, inclusive de sua mãe. A partir daí, eles começaram a planejar o assassinato de Didi. Em junho daquele mesmo ano, Nick voltou para Springfield. Então, né, o namorado estava sabendo de tudo que estava acontecendo, do abuso da mãe, então eles começaram a planejar o assassinato. Eu fico imaginando a cabeça dela, né, tipo, ela namorava ele por anos pela internet, viu pela primeira vez, teve uma primeira relação sexual, várias coisas acontecendo na cabeça dela e planejou o assassinato. Meu Deus, devia estar uma loucura na cabeça dela. Naquele dia, Gypsy e sua mãe estavam em uma consulta médica. Depois que eles voltaram para casa, Didi foi dormir. Nick já estava lá esperando. Então Gypsy permitiu que ele entrasse. Assim que ele entrou, Gypsy o entregou fita adesiva, luvas e uma faca. Ela apontou o quarto de sua mãe, entrou no banheiro, deitou no chão em posição fetal, tapou seus ouvidos.
Nick então desferiu 17 facadas nas costas de Didi, que acabou acordando durante esse processo. Ela gritou por socorro e pela Gypsy até ficar um silêncio total na casa. Gypsy chega a contar no documentário que as últimas palavras de sua mãe para ela foram: "Eu estou melhorando, não me machuque." Nick queria estuprar Didi, mas Gypsy fez um acordo com ele. Nick estupraria a Gypsy e deixaria sua mãe no quarto. Esse Nick também é meio doido, né? Por mais que seja autista, ele tinha um pensamento meio louco. Então, após matar Didi, Nick levou Gypsy para o quarto e a estuprou. Em depoimento, ele disse que não sentiu prazer porque eles tinham muitas coisas para arrumar. Depois do estupro, eles foram arrumar as malas, limparam as digitais e a faca, pegaram $4.000 em dinheiro que Didi estava mantendo em casa e fugiram para um motel fora de Springfield. No hotel, eles pesquisaram por pornô e transaram durante a noite. Eles ficaram nesse hotel por alguns dias, onde permaneceram por alguns dias até irem para a casa da mãe de Nick. Eles enviaram a faca do crime por correio para a casa de Nick em Wisconsin, para evitar serem pegos com ela, e compraram passagens de ônibus para lá. Várias pessoas testemunharam esse percurso do casal e notaram que Gypsy usava uma peruca loira e caminhava sem ajuda. No dia 14 de junho de 2015, Gypsy ficou preocupada com o cadáver da mãe largado na casa e queria que ele fosse encontrado de alguma forma. Então ela e o Nick pensaram em formas de chamar a atenção sem se comprometer. Porém, eles decidiram fazer uma postagem no Facebook da Didi e Gypsy. Aquela está morta. Rapidamente, amigos comentaram achando que a conta teria sido hackeada. Como o objetivo não tinha sido atingido, Gypsy decidiu postar outra mensagem: "Eu cortei aquela porca gorda e estuprei sua doce filha inocente." O grito dela foi tão alto, e colocou um emoticon. Meu Deus. Imediatamente as pessoas começaram a se mobilizar, a ligar e a olhar a casa. O carro estava na garagem, mas ninguém atendia a porta. A polícia foi acionada, mas não tinha um mandado para entrar na casa. Gente, a polícia não pode entrar na casa se não tiver um mandado, tá? Um vizinho acabou entrando, mas não viu nada de anormal. Aí o vizinho já pode, né? Pouco tempo depois, a polícia conseguiu entrar na casa e rapidamente encontraram o corpo de Didi na cama. A polícia rastreou o IP do computador de que publicou a mensagem no Facebook e chegou até a casa de Nick, né? Eles não queriam ser descobertos, mas acabaram sendo. A Gypsy foi encontrada com ele, o que foi uma surpresa, pois todos acreditavam que ela estava em perigo e necessitando de seus remédios. Eles foram presos e interrogados. Ninguém acreditou quando ela apareceu bem e andando. Imagine uma pessoa que era doente na cabeça das pessoas, do nada aparece bem e que acabou de matar a própria mãe, e aí, o que tá acontecendo? De imediato, Nick confessou o crime, contou detalhes e disse que fez tudo por Gypsy. Ela, por sua vez, negou a autoria do crime, até a sua equipe de advogados descobrir seus registros médicos falsificados pela mãe. Didi passou de vítima a investigada. Foi descoberta a fraude, as violências e todas as mentiras. Gypsy demorou a entender que sua mãe havia cometido vários crimes contra a própria filha. Ela não entendia que era uma relação extremamente abusiva. Imagine... a menina era inocente, sabe? Tudo isso aconteceu com ela, várias coisas aconteceu com ela. A pena de morte pelo assassinato de Didi foi imediatamente desconsiderada, tanto para Nick como para Gypsy, e o julgamento dos dois foi julgado separadamente em decorrência das circunstâncias. A família de Gypsy ficou aliviada com a morte de Didi. No documentário, seu pai conta que jogou as cinzas da filha na descarga e completa dizendo que ela teve o que mereceu. Nossa, pesado. Nick foi julgado somente em fevereiro de 2019, pois precisou passar por inúmeros exames psiquiátricos, além de o julgamento ter sido adiado diversas vezes. Ele foi condenado à prisão perpétua, pois o juiz entendeu que foi ele quem iniciou todo o planejamento do assassinato. Gypsy assinou um acordo para cumprir 10 anos de prisão, que pra mim não tinha que cumprir nada, né? Já não basta o que ela sofreu, ainda vai ter que pagar a prisão. Na aplicação dessa pena, foi levado em consideração todo o histórico de abuso que ela sofreu ao longo de toda a vida. Em 2024, ela terá a possibilidade de liberdade condicional. Daqui 2 anos só. Ela está bem. Depois que foi presa, engordou, seus cabelos estão compridos e ela nunca mais teve problemas de saúde. Não consegue nem aproveitar a saúde que tem. Passou a vida toda presa e está presa de novo.
Ela disse que se sente feliz por ter se livrado da mãe, mas não gostaria que ela estivesse morta. Que ela soubesse que seu pai era um cara legal, teria ligado para ele, e tudo teria sido diferente. O promotor do condado, Dan Patterson, chamou o caso da Gypsy de extraordinário e incomum. Gypsy está mais livre e presa do que quando estava com sua mãe.